Palavras de Ramatiz 02. Fisiologia da alma, a alimentação carnívora e o vegetarianismo. Pergunta: esses métodos eficientes e de rapidíssima execução na matança que se processa nos matadouros e frigoríficos modernos, evitam os prolongados sofrimentos que eram comuns no tipo de corte antigo. Não é verdade. Ramatiz responde: pensamos que o senso estético da divindade a se sempre preferira cabana pobre, que abriga o animal amigo, ao matadouro rico que mata sob avançado cientificismo da indústria fúnebre. As regiões celestiais são paragens ornadas de luzes, flores e cores, onde se casam os pensamentos generosos e os sentimentos amoráveis de suas humanidades cristificadas. Essas regiões também serão alcançados, um dia, mesmo por aqueles que constroem os tétricos frigoríficos e os matadouros de equipo avançado, mas que não se livrarão de retornar à Terra, para cumprir em si mesmos o resgate das torpezas e das perturbações infligidos ao ciclo evolutivo dos animais. Os métodos eficientes da matança científica, mesmo que diminuam o sofrimento do animal, não eximem o homem da responsabilidade de haver destruído prematuramente os conjuntos vivos que também evoluem. Como são os animais criados pelo Senhor da vida, só Deus tem o direito de extingui-los, salvo quando eles oferecem perigo para a vida humana, que é um mecanismo mais evoluído, na ordem da criação. Pergunta: surpreendem-nos as vossas asserções algo vivas, muita gente não compreende, ainda, que essa grave impropriedade da alimentação carnívora causa-nos tão terríveis consequências. Será mesmo assim? Ramatiz responde: o anjo, já liberto dos ciclos reencarnatórios, é sempre um tipo de suprema delicadeza espiritual. A sua tessitura diáfana e formosa, e seu cântico inefável aos corações humanos não são produtos dos fluidos agressivos e enfermiços dos pâté de foie gras, pasta de fígado hipertrofiado, da famigerada dobradinha ao molho pardo ou do repasto albumínico do toucinho defumado. A substância astral inferior, que exsuda da carne do animal, penetra na aura dos seres humanos e lhes adensa a transparência natural, impedindo os altos voos do espírito. Nunca havereis de solucionar problema tão importante com a doce ilusão de ignorar a realidade do equívoco da nutrição carnívora, e quiçá, tarde demais para a desejada solução. Expomo-vos aquilo que deve ser meditado e avaliado com urgência, porque os tempos são chegados e não há subversão no mecanismo sideral. E mister que compreendais, com toda brevidade, que o veículo perispiritual é poderoso imã que atrai e agrega as emanações deletérias do mundo inferior, quando persistis nas faixas vibratórias das paixões animais. E preciso que busqueis sempre o que se afina aos estados mais elevados do espírito, não vos esquecendo de que a nutrição oral também se harmoniza à estesia do paladar físico. Em verdade, enquanto os lúgubres veículos manchados de sangue percorrerem as vossas ruas citadinas, para despejar o seu conteúdo sangrento nos gélidos açougues e atender às filas irritadas à procura de carne, muitas reencarnações serão ainda precisas para que a vossa humanidade se livre do deslize psíquico, que sempre há de exigir a terapia das úlceras, cirroses hepáticas, nefrites, artritismo, infartes, diabetes, tênias, amebas ou uremias. Pergunta: responde, por que motivo considerais que o homem se inferioriza ao selvagem? Na alimentação carnívora, se ele usa de processos eficientes, que visam evitar o sofrimento do animal no corte. Não concordais em que o homem também atende à sua necessidade de viver e se subordina a um imperativo nutritivo que lhe requer uma organização industrial. Ramatiz: o selvagem, embora feroz e instintivo, serve-se da carne pela necessidade exclusiva de nutrição e sem transformá-la em motivos para banquetes e libações de natureza requintada. Entre os civilizados, entretanto, revivem esses mesmos apetites do selvagem. Mas, paradoxalmente, de modo mais exigente, servindo de pretexto para noitadas de prazer, sob
as luzes fulgurantes dos luxuosos hotéis e restaurantes modernos. Criaturas ruidosas, alacres, que apregoam a posse de genial intelecto, devoram, em mesas festivas, os cadáveres dos animais. Regados pelos temperos excitantes, enquanto a orquestra famosa executa melodias que se casam aos odores da carne carbonizada ou do cozido fumegante, apesar dos floreios culinários e do cardápio de iguanas sui generis, que tentam atenuar o aspecto repugnante das vitualhas sangrentas, os homens carnívoros não conseguem esconder a realidade do apetite desregrado humano. Aqui, a designação de dobradinha à moda da casa apenas disfarça o repulsivo ensopado de estômago de boi. Ali, os sugestivos miúdos à milanesa são apenas retalhos de vesículas e fígado, traindo o sabor amargo da bilis animal. Acolá, os apetitosos rins no espeto não conseguem sublimar a sua natureza de órgãos excretores da albumina e da ureia, que ainda se estagnam sob o cutelo mortífero. Embora se queira louvar o esforço do mestre culinário, o mocotó europeia não passa de viscoso mingau de óleo lubrificante de boi abatido. Os frios à americana não vão além de vitualha sangrenta, e a feijoada completa é apenas um nauseante charco de detritos cozidos na imundície do chouriço denegrido, dos pés, películas e retalhos arrepiantes do porco, que ainda se misturam à ureia da banha gordurosa, e evidente que se deve desculpar o bugre ignorante, que ainda se subjuga à nutrição carnívoro e perverte o seu paladar, porque a sua alma atrasada ignora a soma de raciocínios admiráveis que ao civilizado já é dado movimentar na esfera científica, artística, religiosa e moral. Enquanto os banquetes pantagruélicos dos Césares romanos marcam a decadência de uma civilização, a figura de Gandhi, sustentado a leite de cabra, é sempre um estímulo para a composição de um mundo melhor. Pergunta: deveríamos, porventura, violentar o nosso organismo físico, que é condicionado milenarmente à alimentação de carne? Certos de que a natureza não dá saltos e não pode adaptar-se subitamente ao vegetarianismo, consideramos que seria perigosa qualquer modificação radical nesse sentido. O nosso processo de nutrição carnívora já é um automatismo biológico milenário, que há de exigir alguns séculos para uma adaptação tão insólita. Quais as vossas considerações a esse respeito? Ramatiz responde: não sugerimos a violência orgânica para aqueles que ainda não suportariam essa modificação drástica. Para esses, aconselhamos gradativamente adaptações do regime da carne de suíno para o de boi, do de boi para o de ave e do de ave para o de peixe. Mariscos. Após disciplinado exercício em que a imaginação se higieniza e a vontade elimina desejo ardente de ingerir os despojos sangrentos, temos certeza de que o organismo estará apto para se ajustar a um novo método nutritivo de louvor espiritual. Mas é claro que tudo isso pede, por começar, se desde já não efetuardes o esforço inicial que alhures tereis de enfrentar, é óbvio que hão de persistir tanto esse tão alegado condicionamento biológico como a natural dificuldade para uma adaptação mais rápida. Mas é inútil procurar de subterfúgios para justificar a vossa alimentação primitiva e que já é inadequada à nova índole espiritual. É tempo de vos aciardes, a fim de que possais adotar novo padrão alimentício. Inegavelmente, o êxito não será alcançado do modo por que fazeis a substituição do combustível de vossos veículos. Antes de tudo, a vossa alma terá que participar vigorosamente de um exercício, para que primeiramente elimine da mente o desejo de comer carne. Muitas almas decididas, que já comandam o seu corpo físico e o submetem à vontade da consciência espiritual, têm violentado esse automatismo biológico da nutrição de carne, do mesmo modo porque alguns seres extinguem o vício de fumar, sob um só impulso de vontade. Também estáis condicionados ao vício da intriga, da raiva, da cólera, do ciúme, da crueldade, da mentira e da luxúria. No entanto, muitos se libertam repentinamente dessas mazelas, sob
Hercule os esforços evangélicos, e reconhecendo a debilidade da alma humana para as libertações súbitas, e preparando-vos psiquicamente para repudiardes a carne, que temos procurado influenciar o mecanismo do vosso apetite, dando-vos conselhos cruamente de modo ostensivo, de modo a que mais facilmente vos liberteis dos exóticos desejos de assados e cozidos, que, na realidade, não passam de rebotalhos e cadáveres que vos devem inspirar náuseas e aversão digestivas. Daí as nossas preocupações sistemáticas, em favor do vosso bem espiritual, para que ante a visão, por exemplo, de dobradinhas saborosas que recendem ao molho odorante, reconheçais, na verdade, as tétricas cartilagens que protegem a região broncopulmonar do boi, em cujo local se processam as mais repugnantes trocas de matéria corrompida. Obrigado, amigos, por assistirem o canal. Curtam o vídeo ou se inscrevam no canal e muita paz, amor e sabedoria a todos. Curta o nosso vídeo ou se inscreva no nosso canal. O Caminhante do Multiverso agradece a sua participação. Você é muito importante para nós. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite com muito amor, muita paz e muita alegria.